Olá, sejam todos bem-vindos ao 14º Fórum Ambiental da Alta Paulista. Sou o professor Kleber. Hoje estarei falando sobre impactos ambientais e agricultura, um tema bastante discutido e a tendência de cada vez mais estar crescendo aí, como tendência, como produção, como orgânico, como sustentável e assim por diante. Rapidinho, só falando aqui, sou médico veterinário, tenho pós-graduação como mestrado e doutorado em aquicultura, pós-doutorado em ciência e tecnologia animal e pós-doutorado novamente em aquicultura. Faz um tempinho que eu venho trabalhando com o tema, que é de bastante discussão no Brasil. Atualmente sou professor pela Universidade Brasil, ministrando aula tanto na graduação de Medicina Veterinária como em Agronomia. E na pós-graduação em Ciências Ambientais, atualmente como pesquisador, trabalhando nessa linha de pesquisa e produção de organismos aquáticos relacionado ao meio ambiente. Bom, a aquicultura, como já sabemos, está em franca expansão no Brasil, assim como a agricultura. No entanto, se a gente observa aqui rapidamente, podemos verificar que as espécies de organismos aquáticos em questão da agricultura tem uma quantidade muito maior de espécies. Enquanto a agricultura tem 158 espécies, nós temos o dobro, né, de espécies da aquicultura, ou seja, essas espécies que são cultivadas, ok? Então vai desde peixes, moluscos, crustáceos, plantas aquáticas, certo? Todos considerados aí, segundo a FAO, como possíveis responsáveis futuramente para a erradicação da fome no mundo, certo? A aquicultura ela é considerada, lógico que vou estar aqui também vendendo meu peixe, como obtendo ótima rentabilidade, retorno econômico, ótima opção de investimento. Com pesquisa rápida na internet conseguimos observar aí que vários sites falando que a aquicultura cresce exponencialmente, alguns relatórios como o da FAO, que vai crescer mais de 100% até 2025, ou algumas revistas de circulação interna falando que o peixe é até um milagre aí, né? Ou o milagre dos peixes, né? Em questão de investimento. Mas durante a palestra, que durante, vamos dizer, praticamente uma aula, a gente vai estar observando que qualquer tipo de produção sempre haverá um impacto ambiental e cabe a nós, como população ou como técnico, a tentar gerenciar isso da melhor forma possível. Comparando aqui a aquicultura novamente com outras culturas, por exemplo, da soja, produção 3,5 3,6 toneladas por safra, cana-de-açúcar 110 toneladas por safra, o gado de corte 10 toneladas por safra. E se comparado aí a tilápia, podemos chegar a 60 a 150 toneladas de tilápia por safra, ou seja, considerando aí 1 hectare, ok? Então, bastante expressiva a produção de tilápia, podemos superar aí outras culturas. No entanto, sabemos que os animais se encontram no meio aquático, então vamos estar verificando aí que existe algumas preocupações que devem ser tomadas, né, no cultivo desses animais. Novamente aqui mostrando, né, um crescimento aí da aquicultura em relação à produção de proteína animal, que é muito importante.
Aquicultura, quando eu coloco aquicultura, considero o cultivo de organismos aquáticos, ok? A questão de pescado, aqui está considerada a questão do pescado de extração, ou seja, aquele pescado que se encontra na natureza e ele é capturado para ser comercializado, ok? Mostrando aqui a produção da aquicultura, onde podemos observar novamente os números. O que está em azul, dados aqui de mais recente da FAO, né, até 2015, observamos todo esse crescimento da aquicultura. Em laranja, podemos observar que a pesca extrativista, né, ela praticamente estagnou, ou seja, pescamos até atingir, né, a capacidade que a natureza tem de produzir alimentos de forma natural, sem intervenção do homem. Sabemos que a população, a tendência é crescer cada vez mais, e com esse crescimento vamos precisar cada vez mais de proteína de origem animal, e é onde que o peixe acaba entrando, né? Uma proteína altamente proteica, uma proteína de qualidade e de alto valor biológico. Mostrando aqui os maiores produtores aquícolas do mundo. A China sai bastante na frente dos outros países. Ela é responsável por 60% da produção mundial aquícola. Tem vários fatores envolvidos nessa produção, entre eles um país de tamanho continental. Vamos supor que a China e o Brasil se equiparam. No entanto, quando observamos a exploração no Brasil, é muito aquém, muito abaixo, aí, contribuindo apenas com 0,8% da produção aquícola mundial, enquanto que a China aí, chegando a 60% da produção aquícola mundial. A China tem um país continental, assim como muita mão de obra, até de baixo valor essa mão de obra. No entanto, detém várias tecnologias e incentivo do governo. Já aqui no Brasil, é um mapa de distribuição da produção de diferentes espécies. Temos os principais seriam o camarão, somente o camarão de água salgada, a tilápia já no continente, temos surubins, pintado, caixara, tambaqui, peixe redondo, tambaqui observando a distribuição pelo norte, e a carpa, uma produção mais no sul, em locais onde a água é mais fria. O tambaqui distribuído norte, centro-oeste, e a tilápia distribuída aí praticamente em todo o país. No entanto, aqui em sul e sudeste temos uma maior concentração e com um crescimento também bastante grande na região nordeste. E o camarão mais distribuído nas áreas litorâneas, principalmente no nordeste, o maior produtor aí de camarão de água salgada, certo? Pensando em aquicultura, praticamente são dois sistemas que utilizamos aí para cultivo: viveiros de terra, viveiros escavados, assim como reservatórios dos nossos lagos, principalmente lagos naturais, formados pelo barramento da água, né? Nesses reservatórios, a principal forma de cultivo é em forma de tanque-rede, e aqui viveiros escavados construídos. A produção aí, viveiros escavados 150 toneladas hectares ano, e reservatórios, quando são utilizados no tanque-rede, 60 toneladas hectare ano. Lembrando que o Brasil, tanto viveiros escavados como reservatório, tem um grande potencial, e os dois são os dois tipos de cultivo bastante efetivos.
como nada é mil maravilhas, temos aí alguns desafios que os piscicultores têm que se depararem na produção. Um deles, qualidade de água. Sempre que for implantar piscicultura, tem que fazer um levantamento dessa área para ver como é a qualidade de água, se a demanda que o sistema irá precisar diariamente é suficiente do que se for a extração de um corpo ou até mesmo de um poço profundo. Sanidade, doenças, também outro problema bastante sério que os piscicultores encontram. Isso também está relacionado tanto ao manejo nutricional, manejo sanitário, até como um pouco a deficiência de técnicos especializados na área. E também, por incrível que pareça, apesar do mundo estar bastante globalizado, no entanto, ainda falta essa informação chegar de melhor qualidade para o produtor. O nosso clima tem que ser levado em consideração, chuvas, secas. Isso também vai estar relacionado com a espécie que você vai estar cultivando, se é de piracema ou não. Interessante também estar sabendo. Como a maior produção de tilápia não tem uma influência tão grande do clima, né? A não ser que você esteja numa área que durante a seca tenha problemas hídricos. Aí tem que ser levado em consideração. Outro problema bastante sério é a ração para organismos aquáticos. Hoje a tilápia está um pouquinho na frente, tilápia, salmão e truta, com já tambaqui também, com suas exigências nutricionais já bastante avançada em estudos. No entanto, aí, como existe uma gama muito grande de espécies, ainda tem algumas que precisam ser mais estudadas, principalmente na parte nutricional. Hoje, praticamente, a ração que se fornece é a ração extrusada, principalmente pela demanda de tanque-rede. Essa ração ela tem que boiar na água. Uma vez que ela vai para o fundo, os animais não vão ter acesso a essa dieta. E outro fator de estar ela sendo utilizada extrusada é que melhora aí seu potencial para ser absorvido pelo animal. Então a dieta aí vai ser melhor utilizada pelos animais. Outro problema que os produtores esbarram é a licença ambiental, onde um exemplo aí da outorga, o registro de piscicultor, são problemas aí, acaba esbarrando, né? Acaba sendo demorado. No entanto, uma vez a pessoa legalizada, é muito mais fácil ela conseguir financiamento e assim por diante. Mão de obra especializada, eu já comentei, ainda é bastante carente o nosso mercado de trabalho, mas com várias faculdades, universidades e mais cursos técnicos, a tendência está melhorando aí futuramente. O mercado de venda de peixe é bastante explorado, temos uma gama muito grande de espécies, no entanto também esbarramos com espécies que vêm de fora, que são importadas, como o salmão do Chile e até mesmo outros produtos, outros peixes que chegam mais barato e acabam competindo com o nosso produto interno. Por isso tem que ser mais estudado a piscicultura para baratear o custo de produção final, para o Brasil conseguir ser mais competitivo. Questão do crédito de financiamento, novamente só puxando aqui um gancho na questão da licença ambiental. Se o piscicultor ou o aquicultor ele não tiver corretamente cadastrado, vai ter dificuldades aí de conseguir financiamento. Comentando rapidamente aqui do mercado externo, temos aí o salmão chileno, que nos últimos anos ele deu uma estabilizada na produção, somente pela competição com a Noruega, que é outro grande produtor de salmão mundial. O Chile teve alguns problemas aí anteriormente, apesar de ter uma tecnologia bastante interessante de produção, somente produção em alto mar, e uma legislação
um pouco mais rígida que a brasileira, assim como a fiscalização. E esse produto, como ele é exportado, ele demanda uma certa qualidade. E atualmente o Chile teve alguns problemas com o uso excessivo de antibiótico que está sendo resolvido aí atualmente para novamente estar entrando com tudo no mercado. Só mostrando aí as exportações chilenas, né? 2017 teve um aumento, mas questão de aumento também do dólar acaba influenciando aí no valor final. Um valor aí que atingiu mais de 4 bilhões de dólares. Como eu já havia comentado, né, o Chile tem um sistema bastante interessante de produção. Aqui é só um exemplo, falando rapidamente. O salmão, durante o processo de reprodução, é mantido feito aqui no continente, em laboratórios, com controle sanitário bastante rígido. As larvas têm sua vida inicial em água doce. Normalmente essa água tem que ser de extrema qualidade. E depois, então, o animal, quando juvenil, transferido para o alto mar, onde é feita a sua engorda aí, até atingir normalmente de 4 a 5 quilos, que é o peso de abate desses animais. Falando aqui da China, verificamos que a China é um dos maiores produtores mundiais aquícolas. Olhando essa foto de satélite, uma ilha. Ao redor dessa ilha observamos aqui algumas instalações. Chegando de perto, observamos essas instalações, são consideradas como grandes condomínios. No entanto, esses condomínios acabam impactando esse ambiente. Então observar a coloração da água, uma coloração bastante marrom. E a China hoje passa aí por uma melhora nas suas tecnologias, não somente da exploração, mas também para melhorar a produção e qualidade do produto final. A China ela acaba esbarrando aí em alguns problemas sanitários para realizar a exportação do seu produto. Como Teikon disse, é importante que a agricultura seja vista como parte da solução e não parte do problema. Novamente aqui mostrando essas áreas. Nessas áreas aqui é possível observar que tem uma moradia humana junto com a produção de peixes, o que não é muito indicado, que pode haver aí realmente contaminação cruzada desses animais com o humano, uma vez que esse produto depois vai estar nas gôndolas desse supermercado. Aqui questão do Brasil, passando rapidamente, do camarão, esses últimos anos aí, somente na região Nordeste, a questão da mancha branca provocou aí várias perdas e acabou encarecendo aí o produto final, que é o camarão. Tivemos aí grandes prejuízos, chegando aí em 6 meses a 30 mil toneladas de camarão foram perdidas, o que equivale a 60% da produção do período desse local. Então foi um grande prejuízo, falta sanitária, problema sanitário no camarão. Floração de algas, aqui um exemplo, né? O reservatório de Capivara, Paraná, divisa Paraná-São Paulo, onde os pescadores foram multados, mas foram multados devido a não haver licença. Eles estavam utilizando essa área, no entanto eram irregulares, e quando sempre acaba surgindo um problema, a fiscalização vai até o local e verificou
que esse problema foi ocasionado aí pelo mau uso, né, da água. Essa área talvez não poderia nem ser utilizado para a aquicultura. Então, por isso que é importante o aquicultor ele estar licenciado. Aqui é a balança do pescado do Brasil, é uma reportagem da Associação Brasileira de Criadores de Camarão. Acabei colocando aqui um chamado que eles fizeram, que eles batem bastante em cima de exportações. No entanto, o Brasil ele importa e não exporta. Mas isso também está relacionado porque atualmente a gente não consegue suprir ainda o nosso mercado interno. Então temos uma demanda maior que a produção. E outra coisa também deve ser melhorada no Brasil, a questão do incentivo ao consumo de carne de peixe. Existem alguns projetos aí para a implantação da carne de peixe até na merenda escolar. Como questão de impacto ambiental da aquicultura, existem vários problemas que estão relacionados com o aumento do fluxo de partículas, nutrientes dissolvidos. A gente vai comentar bastante sobre nutrientes dissolvidos, principalmente nitrogênio e fósforo. Mortalidade e biodiversidade de peixes. Essa biodiversidade de peixes é quando, em reservatórios naturais, acabamos por produzir espécies exóticas, como no caso da tilápia. Uma vez que ela escapa no ambiente, pode ter um impacto aí ambiental bastante grande. Contaminação por compostos químicos, então aquicultura próximos a áreas agrícolas, de produção de soja, cana, e pode ter uma lixiviação. Essa lixiviação também pode impactar o corpo da água. Baixas concentrações de oxigênio dissolvido, tivemos alguns problemas no estado de São Paulo. Piscicultores que estavam utilizando a água do rio Tietê. Em uma determinada época do ano tem níveis de oxigênio bastante baixos, principalmente aí devido à floração de algas. A floração de algas está envolvida num processo que se chama eutrofização, que é o excesso de nutrientes na água. Aumento de concentração de matéria orgânica e metais nos sedimentos, principalmente metais pesados. Alterações das propriedades físico-químicas da biodiversidade da microflora no sedimento betônico. Aqui a gente está relacionado bastante a plâncton e zooplâncton, fitoplâncton e zooplâncton. Já comentei questão de espécies exóticas, no caso da tilápia, ou até mesmo espécies nossas nativas, por exemplo, o tucunaré, trazido da Amazônia e plantado aqui na Bacia do Prata. Disseminação de doenças que podem afetar populações selvagens, ou seja, uma vez que utilizamos os reservatórios naturais, vamos fazer o povoamento de peixes em tanque-rede. Se esses peixes chegarem com doença, a gente pode estar fazendo a transmissão dessa doença também para aquele corpo da água. Conflito direto com outros usuários de recursos hídricos. Aqui a gente verificou alguns anos atrás, uns 2 anos atrás, na seca que o estado de São Paulo e outros estados também passaram, com o uso da água para o humano, para a população, em relação da aquicultura. Então, tem que ter bastante cuidado onde as áreas que são realizadas aquicultura. Se esse corpo é realizado aí, se esse local é realizado captação para essa água ser destinada à população, tem que ter um controle muito mais efetivo. Bom, então precisamos aí propor e validar estratégias com base em boas práticas de manejo para otimizar os índices socioambientais e econômicos. Bem interessante essa tríade aqui, onde observamos que o ambiente ter sustentabilidade, a adoção de boas práticas de manejo é bastante importante, porque ela leva em consideração o manejo ambiental, aproveitamento agroindustrial, para que está sendo destinado isso. O melhoramento genético é muito importante, quanto mais
melhorados os nossos animais, mais efetivos eles são em absorver os nutrientes e menos descarga desses nutrientes vai ser realizada na água. A questão sanitária ou sanidade tem que ser levado bastante a sério, somente porque podemos transmitir aí, ser responsável por disseminar doenças por vários locais no Brasil. E a nutrição, aqui na ponta, que é a principal, vamos dizer, o principal fator que leva à eutrofização do ambiente aquático, somente vamos verificar mais à frente que os animais não são tão efetivos em absorver todos os nutrientes. Esse nutriente acaba aí sendo jogado na água. Aqui é um exemplo mostrando aí que toda atividade de produção gera impacto ambiental e possui riscos. Comparação dos efluentes gerados por dia para produzir uma tonelada de animal, ou seja, tonelada de peso vivo. Aqui, DBO seria a demanda bioquímica para se criar os peixes, gado de corte, gado de leite, aves e suínos. Se quando comparados peixes com outros animais, ainda estamos um pouquinho na frente, né, para chegar até 1,3, próximo aí do gado de leite e gado de corte. No entanto, próximo de aves e suínos, eles têm uma demanda muito maior, porque devido também à quantidade de resíduos gerado por essas duas culturas. A questão de sólidos, novamente aqui podemos observar que as aves são responsáveis pela maior produção de sólidos. Novamente, os peixes ainda são bastante efetivos, enquanto a digestibilidade de peixe podemos atingir até menos de 1 kg de ração para gerar 1 kg de carne. Aves e suínos necessitam aí até mesmo gado de corte, nessa uma quantidade muito maior para gerar 1 kg de carne. Nitrogênio total, podemos observar aqui novamente. E também a questão de lama. Resíduos da produção animal, novamente. Observamos aí que os suínos, frangos de corte, gado de corte, ovino e gado de leite também produzem uma grande quantidade. E aqui em questão da produção de fósforo, que é muito importante. Só para passar em números, para ser mais palpável, observamos aí, vamos supor aí que o alimento, né, com 100% de nitrogênio, 100% de fósforo, ele é ingerido, somente 30% de nitrogênio e 32% de fósforo é retido no corpo do animal. O restante é o que? Efluente. Ele vai ser jogado no meio aquático. Desse efluente, os sólidos de nitrogênio vão ter apenas 13%, e o que vai estar solúvel na água aí, em torno de 87%, que é aqui o principal responsável pela floração, pela eutrofização do ambiente. Enquanto que o fósforo ele acaba indo para sólidos, de 60% a 90%, enquanto de 10% a 40% fica aí em suspensão, fica em solução. Aqui um exemplo rápido, a retenção de nitrogênio. Aqui seria aquilo de resíduo produzido para a produção de 1 tonelada de tilápia. Então, a retenção de nitrogênio para juvenil, 39, 36, terminação, então a tendência que o animal vai crescendo, ele vai retendo aí uma menor quantidade de nitrogênio. Mesma coisa do fósforo. O juvenil ele retém mais crescimento, vai diminuindo até a terminação, que seria lá próximo do abate. Ele tem uma menor retenção. Produção de sólidos, isso é possível ver em números. Então, os animais próximos à terminação têm a maior produção de sólidos. O que é bastante importante a gente está verificando, uma vez que quando realizamos uma pesquisa rápida pela internet, de bancos de dados, de artigos, observando que você tem muito mais estudo em animais juvenis em crescimento do que em terminação, até mesmo pelo tamanho, para esse estudo ser desenvolvido
em laboratório. Então fica uma dica aí para os pesquisadores estarem realizando pesquisa aí, principalmente animais em terminação, é onde eu tenho aí o maior problema ambiental. Novamente aqui, só mostrando os números. Questão da ração ingerida, o que fica retido no peixe, o que vai para o ambiente, o que acaba indo dissolvido na água, o que vai aí na forma de partículas em sólidos que vai para o sedimento. Aqui é bastante importante quando trabalhando o sedimento, questão de tanque-rede, uma vez que em viveiros escavados esse sedimento ele pode ser removido e utilizado na agricultura, uma vez em tanque-rede, não no rio. Então, esse sedimento é bastante importante a gente saber o que está sendo perdido aí para a água. Bom, ao se tratar de manejo ambiental, é necessária experiência sobre a produção de organismos aquáticos. Depois de tudo que falamos, não preciso nem comentar, porque é bastante importante aí você saber realmente aonde você quer chegar e quem vai te ajudar a chegar até esse patamar, até esse local. Kleber, mas existe aí algum modelo, existe alguma forma de estudo em cima que poderia classificar melhor o impacto ambiental? Sim, existe. Aqui seria o modelo segundo o Odum, onde ele considera aí 62 variáveis. Esse modelo, eu vou mostrar mais à frente que a Embrapa também utiliza as variáveis para estar checando qual o impacto aí da aquicultura na região. Então, passamos aí de ecologia e paisagem, o que vai impactar na ecologia e paisagem, qualidade ambiental como atmosfera, água superficial, onde vamos verificar que é onde mais impacta a aquicultura, valores econômicos, solo, valores socioculturais e gestão de administração, que é muito importante. Esse foi o modelo que eu comentei para vocês, da Embrapa. Eles tentaram criar um modelo, apesar de ser muito pouco utilizado pelos produtores. Até hoje só encontrei um produtor que trabalha com esse modelo, que é bastante interessante. Você vai estar fazendo um levantamento da sua área e verificando o que você está fazendo, se está dentro do acordo ou não, da legislação principalmente. O estabelecimento rural é a escala de estudo visando a gestão ambiental com dados de base analítica e quantitativa em 62 indicadores de desempenho ambiental. Índices de sustentabilidade são modelados e expressam em valores de utilidade escala normalizada de 0 a 1, com a linha de base de sustentabilidade padronizada em 0,7. Então, para esse modelo foi padronizado o número aí 0,7, ou se passar por porcentagem, que tem decimal, 70%. Vou mostrar mais à frente e vocês vão entender melhor. Só que colocando as variáveis que eles utilizaram de organização espacial, qualidade de ar, qualidade de sedimento, manejo, nutrição e sanidade, condições de implantação, como suprimento de água, características locacionais dos viveiros, declividade do terreno, a arquitetura dos viveiros, que é bastante importante, qual o prazo de validade daqueles viveiros, infraestrutura operacional e equipamentos, bastante importante. Quanto mais tecnificado, a tendência é impactar a menor quantidade possível de somente nitrogênio e fósforo na água. Qualidade de água, oxigênio, coliformes fecais, DBO, pH, nitrato, nitrito, nitrogênio. E aqui outros como clorofila, condutividade, assim por diante. Qualidade dos sedimentos, já comentei lá atrás, em tanque-rede. Bastante importante a gente fazer um controle do sedimento. Manejo de operações como frequência, procedimento de drenagem, arraçoamento. Aqui é o outro ponto bastante específico da agricultura que tem se levado muito a sério. Sanidade animal, para não sair disseminando doença aí pelo Brasil todo, principalmente também dentro da sua própria piscicultura.
Despesca e qualidade do produto também acaba impactando aí no seu produto lá nas gôndolas do supermercado. Aquele valor que eu havia comentado com vocês, de 0,70 pontos ou 70%, que foi estabelecido, e esse valor estabelecido ele é como uma meta, ou você fica próximo dele ou acima dele, uma vez que você acaba adentrando dentro desse círculo, você de alguma forma impactou no ambiente. Isso é feito tudo via computador. Aqui você faz a ocorrência de casos, como fazer as notas na ecologia da paisagem, você vai ranqueando e dando nota aí, os 62 itens. No final, você consegue avaliar com um todo aí como que você está. Com mais exemplos aí mostrando resultados específicos de indicador e análise para correção de manejo e tomar a decisão. Acima de 7, esse valor a gente pode observar aqui que eles se cruzaram, ou seja, mostrando aqui no gráfico, acabou entrando aí dentro do círculo padrão, ou ciclo preconizado anteriormente. Então isso tem que ser avaliado. Ou seja, esse valor que foi avaliado para regeneração de áreas degradadas, ele ficou aí muito aquém, aqui entre 0,46 e 0,57. Ou seja, a propriedade ela deixou de regenerar a sua área que ela degradou. E isso é muito importante, você está também dentro da legislação. Aqui, para sistema de avaliação ponderada de impacto ambiental, como organização espacial, manejo, nutrição e sanidade, essa propriedade ela ficou dentro aí do limite estabelecido. Quando caímos novamente a qualidade de água, uma vez que eu falei para vocês que era bastante importante, observamos aqui que realmente, né, várias pessoas chamam esse gráfico de teia de aranha, e realmente uma teia de aranha. Está todo disperso, adentrando aí. Se a gente observa aqui turbidez, clorofila, em valores muito baixos, o pH aí também, grandes oscilações, nitrito, nitrato. Então aí precisa ser melhor investigado o que está causando essa alteração tão grande aí na propriedade. Esse programa aí ele te dá uma nota final, depois de toda a avaliação da sua propriedade, entre organização espacial, nutrição e sanidade, qualidade de água e qualidade do sedimento. No caso dessa propriedade aí, ela ficou dentro, né? Ela está em conformidade com as boas práticas na agricultura, teve nota aí 0,81. Bom, então piscicultura sustentável é igual a segurança de investimento. A gente verificou que existem muitas variáveis que devem ser consideradas. Se você não faz isso, acaba pesando no bolso. Então temos que levar em consideração o desempenho dos animais, isso vai estar relacionado com nutrição e sanidade. E aqui no centro, a água, a gente verificou lá que oscilações na água é muito importante. E depois então aí você acaba tendo um retorno financeiro e sim chegando naquela reportagem que vimos no início lá como um milagre da aquicultura. Bom, continuando aí sobre o impacto, falando agora, comentar sobre nutrientes na piscicultura, somente o nitrogênio e fósforo. Sabemos que o nitrogênio está envolvido, né, na proteína, que é um dos mais importantes aí para o animal. E, normalmente o produtor ele tem na cabeça que é uma dieta quanto maior nível de proteína, mais rápido os animais vão crescer e assim por diante, né? Acaba não se preocupando aí com a excreção. E vamos verificar mais à frente que esses animais eles têm uma capacidade de retenção. A gente viu no gráfico lá atrás. Esses animais eles têm uma capacidade de retenção de nitrogênio. Não adianta eu fornecer, no caso aí da proteína, que é nitrogênio,
não adianta fornecer em maior quantidade, uma vez que esse animal ele tem uma capacidade de absorção. Uma vez atingida essa capacidade de absorção, o que você der a mais vai ser o quê? Jogado aí no ambiente aquático. Nada mais é do que isso, né? Então fornecer uma ração extrusada, a gente tem que considerar bastante a digestibilidade desses ingredientes. Se quebramos aí a proteína, hoje os estudos já estão a nível de aminoácido e até mesmo a nível de absorção celular, para estar aí estimando mais precisamente possível a quantidade necessária de aminoácido e, consequentemente, proteína e nitrogênio para os animais. Se isso é excretado para o ambiente, de que forma que vai ter ser reabsorvido aí? De forma de macrófitas, né? Então, podemos observar aí que próximo a pisciculturas, podemos ter um grande aglomerado de macrófitas devido à quantidade de nitrogênio e fósforo na água. E também de plâncton. O plâncton também se beneficia desses nutrientes. Bom, a piscicultura em viveiros é de mais fácil controle, uma vez, lógico, você tem que se preocupar onde vai estar sendo jogado o seu efluente. Seria um pouco difícil de resticular a piscicultura desse tamanho, desse porte. No entanto, a utilização, por exemplo, de wetland, que é você fazer um canal com plantas aquáticas, já poderia diminuir aí a descarga de nitrogênio e fósforo nos corpos da água, se for o caso da sua piscicultura. Em caso de pisciculturas menores, por exemplo, a larvicultura, eu posso abrir mão aí, né? Eu posso utilizar um sistema de recirculação, não preciso descartar essa água, né? Eu posso estar reaproveitando ela. Um modelinho básico aí, né? De recirculação, onde eu posso ter aí um biofiltro. Normalmente esse biofiltro, vou ter um biofiltro, posso utilizar até argila expandida, e nesse biofiltro aí vou ter as bactérias nitrificantes, vamos fazer a transformação de amônia em nitrito e nitrato, uma forma menos tóxica. Essa água vai ser captada e depois passa aí por um filtro, pode ser um filtro químico e um mecânico, biológico e mecânico. Um mecânico é retirar a maior quantidade de partículas, ou as partículas maiores serem retidas, e depois aí um filtro biológico fazer a transformação aí da amônia em nitrato, uma forma menos tóxica. Aqui tem um soprador, é interessante, se caso suas bombas falharem, o soprador vai manter o nível de oxigênio aí nos seus tanques, seus viveiros. O modelinho aí não precisa ser nada muito tecnificado, mas é passível aqui, ó, podemos ver os filtros, onde realizado a transformação, né, um filtro biológico, mecânico. Pode ser um modelo aí mais elaborado, podemos observar esses modelos somente na produção de salmão e trutas. Outros que podemos utilizar seria a aquaponia. A aquaponia seria você estar alimentando seus peixes e essa água ser rebombeada aí para as plantas, e as plantas então estarem absorvendo esse nitrogênio e fósforo. Alguns modelos aí em grande escala de aquaponia. Kleber, mas eu não posso fazer na minha casa, vou mostrar como exemplo até para minha família, meus filhos, parentes, pode também, ó. Um aquário de casa, você recircula a água aí e nutrir suas plantas a partir aí dos resíduos sólidos dos peixes. E os tanque-rede? Eu vou recircular água? Não, seria impossível, não tem como. Então, o que você tem que fazer? Entender bem o animal que você está produzindo. Aqui estou mostrando um exemplo da excreção aí de fósforo miligramas por dia.
Aqui seria o exemplo de duas dietas, uma que custa aí R$ 1, outra custa R$ 1,25. Logicamente, o produtor na maioria das vezes vai querer comprar de R$ 1. No entanto, péssima conversão alimentar. Custo do quilo do peixe, não tem muita diferença. Rendimento de filé, que custa mais caro, maior rendimento de filé, então vai ter um retorno financeiro maior. Custo do filé, seu custo é menor, numa ração de maior valor. Retenção de proteína, 43%, e excreção de fósforo, que importa bastante para a gente. Observamos aqui que a ração de R$ 1 pratica quase que o dobro de excreção de fósforo. O que pode impactar? Morte dos animais. Ou seja, nutrir não significa encher o estômago, e sim fornecer nutrientes que possam ser aproveitados ou assimilados em forma de energia. Aqui outro modelo de predição de alimentação é tudo que já falamos. Então tem a entrada de fósforo para a alimentação, a digestibilidade desse fósforo deve ser considerado, assim como a excreção de resíduos fecais e não fecais, brancas e urina devem ser considerado. Esse aqui é um modelinho de Bureau 2010, também pode ser utilizado aí pelos produtores. Ao local do tanque-rede, a coloração da água, né? Impossível cultivar peixe numa água dessa. Posso ter um ambiente aí eutrofizado, com excesso de fósforo. Bom, a primeira medida que a gente pode realizar para diminuir fósforo é substituir a farinha de peixe por farelo de soja, um exemplo. No entanto, normalmente os alimentos de origem vegetal vai estar o fósforo na forma de fitato ou ácido fítico. E nessa forma não é muito bem absorvido pelos animais. Eu estou falando de substituir a farinha de peixe pela farelo de soja, devido a que a farinha de peixe tem uma grande quantidade de fósforo, certo? Esse fósforo, se ele não for absorvido, ele é prontamente aí disponibilizado para o ambiente, o que não é muito legal. A gente sabe que o excesso de fósforo e nitrogênio, produção de águas, pior qualidade da água, características organolépticas da carcaça do animal também, famoso off-flavor, podemos encontrar aí no produto final. O que pode ser feito para diminuir aí a excreção de fósforo e nitrogênio na água, assim como também disponibilizar melhor o fósforo que está nos alimentos de origem vegetal. Podemos utilizar a fitase, que é uma enzima, né? Vai melhorar a disponibilidade dos minerais, como fósforo, cálcio, zinco, manganês, ferro, cobre. Melhora a digestibilidade da proteína, maior crescimento também. Eficiência alimentar melhora, retenção de minerais na carcaça, o que é interessante, a gente vai estar consumindo esse peixe. Um exemplo aqui, ó, de fitase, foi utilizado para dietas de tilápia do Nilo. Vemos que melhorou o coeficiente de digestibilidade da proteína bruta, assim como do fósforo, ó. Somente do fósforo aqui 26%, chegando aí até 58% de digestibilidade do fósforo e também diminuindo consequentemente aí a excreção de fósforo e nitrogênio. Podemos observar aqui, ó, onde temos melhores resultados. Aqui um exemplo rápido da utilização de fitase em duas pisciculturas. Nessa piscicultura foi produzida 30 toneladas, produzida 30 toneladas de quilo de peixe mês, sem fitase. Vou ter aí 213 kg de fósforo sendo jogado no ambiente. Com a utilização de fitase, 122 kg. Então, a diminuição aí de praticamente quase 100 kg de fitase, assim como de nitrogênio. Considerando 10 anos, chegando aí a 25 toneladas de fósforo e 19 toneladas de nitrogênio. Se eu utilizar a fitase, diminuição aí muito grande. Essa diferença é de 42% de fósforo e 31% de nitrogênio. Não tem nem o que se falar. Aqui o exemplo rápido, se compensa ou não colocar fitase na dieta. A fitase aí custa em torno de $17 o quilo. Ela vai uma quantidade muito pequena, né? Cada grama de fitase existe 10.000 unidades.
na ração vai em torno aí de 1.000 unidades fetais por quilo de ração. Então vai impactar em 0,7 centavos por saco de ração a mais. Considerando conversão alimentar, eu tenho uma economia de R$ 142 mês, ou seja, eu acabo pagando e ainda tendo lucro. Não poderia deixar de falar também dos anfíbios, mesma coisa, um estudo mais recente, inclusive publicado aqui no nosso encontro. Também diminuição aí de fósforo na água, que é bastante importante, fósforo, amônia, nitrito e nitrato. Não preciso nem falar que é interessante utilizar fitase, diminuiu aí em valores absurdos, né? E aqui também melhorou o quê? O ganho de peso aí final dos animais. Nesse caso aqui de girinos de rantouro também. Bom, outra tecnologia que já está sendo implantada e algumas pisciculturas já utilizam seria a automação na aquicultura. Enquanto realizamos a alimentação manual de peixe em tanque e rede, nunca vou ter um controle efetivo. Normalmente, o piscicultor ele vai passar alimentando os animais e não vai considerar vários fatores, como a quantidade diária de ração que realmente deve ser jogado, questão de temperatura e oxigênio, que é muito importante ter esse controle. E tudo isso vai o quê? Sobrecarregar os tratadores, ele não vai considerar cada variável dessa, até mesmo porque ele acaba de alimentar uma bateria, já vai começar outra bateria sendo alimentada, e ele acaba negligenciando o manejo geral dos peixes. E o que encontramos? Um grande desperdício de ração no ambiente. Isso aqui depois vai ser todo, o ambiente ele vai ter que consumir todo esse fósforo. E sabemos que esse fósforo vai ser jogado na forma de sólidos ou absorvido pelas plantas e plâncton aquático. Vantagem de automatização: reduz o nível de interferência do tratador, animais apresentam crescimento uniforme, reduz a necessidade de classificação, animais criados estão menos susceptíveis aos erros e más medidas de manejo. Faz tempo, né, que esses alimentadores já foram desenvolvidos, estou mostrando alguns exemplos, acabou migrando da avicultura para a aquicultura. O modelo aí que foi atualizado, né, pela Honest Botucatu em 2004, ele já sendo utilizado aí na piscicultura, já com a obtenção de energia solar também, com energia limpa, acabando sendo mais sustentável. A gente sabe que quanto maior o número de refeições diárias, acaba disponibilizando maior quantidade de alimento para os animais, e aquele animal que acaba sendo dominado, ele acaba se alimentando. Então, com isso eu tenho um desvio aí de peso muito menor. Exemplo rápido aqui para vocês, mostrando. Eu posso regular lá a quantidade que fornecer em porcentagem de biomassa, a quantidade de refeições, a quantidade que ele vai estar fornecendo, a fase, né, para engorda 1, para engorda 2, para engorda, em função do tamanho, da biomassa, refeições. Posso também considerar o cálculo em cima da temperatura do dia, a quantidade que eu vou fornecer diariamente. Sabemos que quando está na temperatura de conforto, eu forneço 80%, né? 100% do alimento. Em temperaturas mais altas eu diminuo, assim como em temperaturas mais baixas também. Mostrando todas as variáveis que eu posso fazer de input dentro do meu controlador. Um controlador aqui desenvolvido pelo Honest Jabuticabal, mostrando que leva em consideração oxigênio, temperatura. Aí vários modelos estão sendo desenvolvidos. Bom, tudo isso, lógico que seguindo aí as tabelas brasileiras de nutrição de tilápia.
bastante importante você sempre seguir a exigência do animal. Bom, então aí os requisitos e tendências foram a aquicultura sustentável, observação a respeito aos limites de produção, aproveitamento eficiente da produtividade primária, como o fitoplâncton, bastante provavelmente quando a gente trabalha com tilápias, sabemos que ela tem a capacidade de estar absorvendo esse fitoplâncton, reuso e mínimo uso da água, do aporte de efluentes, interessante você tratar seu efluente pensando em viveiros escavados e impactar o menos possível em tanques rede. Uso de rações de alta qualidade, verificamos lá atrás o exemplo, aumento do número de empreendimentos de menor porte, com foco no comércio local e regional de pescado, que é bastante importante. Opção pelo cultivo de espécies de baixo nível trófico, como no caso da tilápia. Evitar um pouco aí trabalhar com peixes carnívoros. A tendência é que esses peixes animais acabam impactando e também excretando a maior quantidade de fósforo. Uso de recursos de forma compartilhada com outras atividades. Verificamos a questão da aquaponia. Aplicação do princípio poluidor-pagador, como a questão da Noruega e Canadá. Se você não se adequa à sua legislação, você é multado, por isso você tem que pagar pela maior excreção. Aplicação de código de conduta como boas práticas aí de manejo, certificação participativa e normas que incluem o produtor aí na atividade, como a aquicultura ecossistêmica, que viemos comentando durante toda a apresentação. Bom, lembra que eu falei para vocês lá dessa frase no início da apresentação, o importante é que a aquicultura seja vista como parte da solução e não como um problema, certo? O que a gente tem que considerar então novamente aí? Você investiria na piscicultura? Achei interessante esse comentário na apresentação que eu fui e quis trazer para vocês. Você investiria na piscicultura depois de ver todos esses problemas, mas sabendo que esses problemas eles podem ser o quê? Mediados, diminuídos, e a aquicultura ela é muito efetiva. Tem muita gente ganhando dinheiro e ela é segura desde que você trabalhe adequadamente. Então você tem que considerar a sustentabilidade, ou seja, impactar o menos possível. O impacto sempre vai ter, mas tem que ser o menor possível e, se possível, nenhum. Ser seguro, somente a questão de patologias, a gente verificou já isso. Rentabilidade, se não tiver rentabilidade, não tem como o produtor continuar. E investimento, ou seja, o produtor ele quer investir e quer ter o seu retorno. Era isso que eu tinha a passar para vocês, passei um pouquinho do tempo, mas se alguém tiver dúvidas, fique a meu e-mail, fiquem à vontade para mandar. Um abraço a todos, paz.